Quero aproveitar nesse momento, vocês jovens armados com suas Bíblias, vem para o culto, não traz Bíblia, que Deus, em nome de Jesus, toca o coração e a mente de cada um desses jovens aqui. Abra a Bíblia agora na primeira epístola do apóstolo João. Então, não é o Evangelho de João, você vai lá para o finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 12 e 14, versículo muito famoso, conhecido, que o Gabriel ministrou aqui no início desse culto. E nós vamos ministrar a palavra em cima desse texto. Ó, o Senhor já conectando tudo aqui, né, Gabi? Vamos ler a palavra do Senhor, então? 1 João 2, versículo 12 ao versículo 14. O apóstolo João estava escrevendo assim para a igreja. Nesse momento que ele estava escrevendo, ele era um idoso, muito idoso. 89 anos de idade, provavelmente, ou mais do que isso. Porque quando ele escreveu, ele era bem velhinho, já estava recebendo a revelação do Apocalipse ali. E ele escreveu isso aqui. E ele, com um toque carinhoso do Senhor Jesus, do Espírito Santo, ministrou algo para a gente, algo muito simples, mas que a gente tem que refletir hoje. Escreva a vocês, filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Eu escrevo a vocês, pais, porque vocês conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque vocês venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Eu escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. E escrevi a vocês, jovens, porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Quem que é jovem e se identificou com essa palavra aqui? Cara, tem que se identificar com essa palavra aqui. João já estava falando isso para a gente. Vocês são fortes, vocês venceram o maligno. E a palavra de Deus está guardada no seu coração. Quero mostrar um pouquinho sobre esse texto. Ele tem uns detalhezinhos assim que a gente não percebe. Essa é uma palavra que, na verdade, vai falar muito com perguntas assim para a gente. Assim como essas perguntas, o Senhor, no momento que eu estava lendo na minha devocional isso, e o Senhor falou, faça essas perguntas para você mesmo. E eu já vou chegar nessas perguntas. E é um ponto que é muito importante a gente falar. Eu não sabia que tema dar para essa palavra até o momento que eu terminei, daí eu pensei, o Senhor falando algo para a gente sobre crise de identidade. Nós jovens, infelizmente, enfrentamos algumas crises de identidade. Eu não estou falando daquela crise da adolescência, aquela crise das mudanças, aquela crise do primeiro relacionamento quebrado. Eu não estou falando desse tipo de crise, querido. Eu estou falando de uma verdadeira crise de identidade. Quero dizer o seguinte para vocês, olha lá, vou dar um contexto aqui desse texto. Quando João estava escrevendo essa carta, no primeiro ponto, onde ele fala ali no versículo 12, escreva vocês filhinhos, ele usa uma palavra grega chamada teknia. E nesse momento ele não está falando para as crianças ou para aqueles que são imaturos espirituais. Ele está falando filhinhos de uma forma carinhosa para toda a igreja. Filhinhos, vocês que são todos os meus filhinhos na fé. Eu quero falar com vocês. Porque isso aqui é para todos. Isso não é para pais, isso não é para jovens, isso não é para as crianças, isso é para todos. Seus pecados foram perdoados. Eu escrevi a vocês porque os seus pecados foram perdoados. Isso é uma base para tudo. Senhor Jesus, na tua vida é uma base para tudo. A cruz de Cristo e a obra dele é uma base para tudo. Mas nós vamos um pouquinho além dessas coisas. O negócio legal mesmo fica ali no versículo 14, onde ele começa a falar, escreveu vocês filhinhos porque conhece o Pai. E nesse momento que ele fala filhinhos, a nossa tradução diz um negócio diferente da tradução grega. Porque na tradução grega ele muda a palavra. Não é a mesma palavra, ele usa uma outra palavra. E a palavra eu vou tirar uma cópia aqui que eu não consigo decorar grego, pessoal. Desculpe, é difícil. Paidia, que significa literalmente crianças pequenas. E nesse momento ele estava dizendo o seguinte, para as crianças na fé, para aqueles que estão começando a caminhada com Deus, para aqueles que estão iniciando a sua vida com Cristo, iniciando a sua vida como um discípulo. E nesse momento que ele fala aqui, eu escrevi porque vocês conhecem o Pai. Ele dá uma dimensão, conhecer o Pai. E depois ele fala sobre os pais, ele não vai direto para os jovens, para os adolescentes, ele vai direto para os pais espirituais da igreja.
Ele vem falando para os pais espirituais, pais em idade, porque os pais aqui também são mentores, se você vê na questão do grego aqui, ele está falando sobre mentoria mesmo. E quando ele está falando sobre essas coisas, ele está falando o seguinte, para eles, ele repete 2 vezes a mesma coisa. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Então, os pais espirituais, aqueles que alcançam uma maturidade, para se tornar um pai espiritual, para ser alguém com uma grande maturidade, e a gente não vai se ater a isso, só quero dizer o porquê que nós vamos falar sobre nós jovens, qual é o problema que nós vamos enfrentar aqui. Os pais, eles conhecem a Deus, que é desde o princípio, ele escreveu 2 vezes isso, para tentar. Vocês conhecem o Deus por seus atributos de Deus. Primeiro, quando você chega na igreja, você encontra Jesus, você encontra o Pai, o amor. É o primeiro encontro, ou deveria ser o nosso primeiro encontro, a nossa filiação, a nossa identidade de filhos de Deus. E isso deveria ser a base para tudo. E um pai espiritual, ele já tem conhecimento sobre os atributos de Deus. Ele conhece tudo o que Deus é, aquele que é o eterno, aquele que era o alfa e o ômega. Então, à medida que você vai crescendo em maturidade, você conhece o que Deus faz, o que Deus fez, como Ele opera, e você entende que Ele é soberano acima de todas as coisas, além de ser o seu Pai. Então, isso são sobre níveis de maturidade, mas ele fala algo muito específico para os jovens. Ele não está falando sobre algo estático para os jovens. Ele está falando algo mais dinâmico, e ele destacou os jovens nesse ponto. Ele puxou 3 pontos específicos, que vão gerar 3 perguntas para a gente. E João, ele fez afirmações positivas sobre nós. Ele declarou palavras positivas, declarações assim para a gente se alegrar. Vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em seu coração, e vocês venceram o maligno. E o vocábulo grego aqui no vencer quer dizer dominar, conquistar. Vocês conquistam o território do inimigo. É isso que João está falando. Vocês jovens são aqueles que conquistam o território do inimigo. E sabe por que ninguém diz amém? Sabe por que a gente não está dizendo amém? Porque nós estamos com crise de identidade dentro da igreja. Nós temos um problema com a nossa identidade de jovem, de filho. A nossa identidade que nos chama para ser algo além. Eu quero fazer 3 perguntas baseadas exatamente nesse ponto aqui que ele falou. Escrevi a vocês jovens porque vocês são fortes. Aonde tem estado a nossa força? Aonde tem estado a nossa força? E eu quero que você reflita um pouquinho sobre essa pergunta. Onde tem estado a sua força, querido? Onde você tem depositado a sua força? O que é a fonte que te motiva? O que te faz viver? Viver de verdade? Onde está a sua força, jovem? E essa é uma pergunta que Deus veio diretamente para mim. Cadê a força do jovem? Cadê? Eu quero que vocês abram comigo num texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Esse texto também é conhecido e ele fala o seguinte. Paulo falando: mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Essa é a lógica do evangelho do reino. A nossa força não está no nosso braço, a nossa força não está naquilo que você faz ou que deixa de fazer, querido. A tua força, ela não esmorece porque você peca. A tua santidade, a acusação do inimigo começa a moer aqui com a tua mente, mas a tua força não esmorece por isso. A tua força esmorece porque nós não confiamos e não nos entregamos ao Deus que é o Pai, para a gente realmente depositar a força, a confiança do nosso futuro, da nossa vida, da nossa família, de tudo que a gente tem diante dEle. E deixar que Ele tome o controle. E nesse momento que a gente toma o controle, nós queremos ser fortes, mas nós não somos. Nós não somos fortes. Todos nós temos uma fraqueza. Não importa o quão
Não importa quão musculoso, quanto você tome whey, vá para a academia e encha aí de bomba teu corpo, não adianta. Qual é o tipo de força que você tem procurado? Força intelectual? Você é aquele que estuda pra caramba, lê pra caramba, procura destrinchar, lê. Você é um daqueles que entra na igreja, lê a Bíblia, procura entender, procura na internet, ouve 1 trilhão de pregações na internet, que hoje em dia tem um monte de pregação, um monte de linha teológica para você seguir, um monte de coisa para você fazer. Mas se você deposita a tua força nisso, você vai descobrir que no final das contas, não vai adiantar. Nós somos fracos. Nós não somos autossuficientes, ou não deveríamos ser autossuficientes, mas nós somos muito autossuficientes. E quando ele fala assim, vocês são fortes, e às vezes a gente se vê, meu Deus, mas não tenho mais força nem para orar, não tenho mais força nem para ler a Bíblia, como assim eu sou forte? Olha quanta tribulação eu passo na minha casa, olha quanta fome eu já passei na vida, olha quantos problemas, e os jovens de hoje estão sendo tragados. Hoje a nossa geração é uma geração consumida pelo mundo. O mundo suga a gente, em tudo. Não é somente por pecado, não estou querendo falar a respeito do pecado. O pecado é uma das coisas que é comum na nossa natureza humana, mas o mundo te suga. A TV te suga, o Netflix te suga, o WhatsApp te suga, o Facebook te suga. Você adentra um mundo que você tem que saber muita coisa ao mesmo tempo, paralelamente lidar com tudo. É uma coisa louca. É um mundo que nos suga. E chega um momento que a nossa força acaba. Ser jovem nos dias de hoje é difícil quando você tem aí entre os seus 18 anos, 20 anos, você está começando a tua vida profissional, está procurando direções para o teu futuro, e é difícil você não se sentir cansado, porque você tem que trabalhar muito mais que a galera, estudar de noite. É normal, gente. Quem já passou por isso aqui? Quem passa por isso aqui? Faz faculdade, trabalha de dia, às vezes até trabalha em 2 empregos. Cara, essa é a juventude que a gente vive hoje. O mundo nos consome, o sistema do mundo nos consome, tira as nossas forças. Mas Deus não tem uma força que é baseada naquilo que você faz, nem no teu corpo. É uma força que vem dele somente. É uma força exclusiva do Senhor. E aqui ele falou o seguinte: a minha graça é suficiente para você. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que eu quero dizer com isso? Os nossos fracassos e as nossas fraquezas não deveriam nos afastar do Senhor. Pelo contrário, deviam fazer a gente se aproximar ainda mais do Senhor. Quanto mais a gente sofre, quanto mais a gente se sente cansado, mais a gente precisa do Senhor. Mais a gente precisa entrar na presença de Deus, se derramar e encontrar o descanso que a gente cantou aqui. Encontrar o descanso na presença de Deus. Porque é aí que você recebe aquele recharge aí da bateria. Pluga você na tomada novamente. Porque o que está sendo ligado ao teu corpo, à tua alma? Não, é o teu espírito. Teu espírito é o que movimenta o teu corpo, que movimenta a tua alma, que dá vida. Se o teu espírito não existisse dentro de você, não teria vida. Você ia ser uma caixa de osso e carne, mais nada. Se o espírito sair de você, já era. Então, é no espírito. Nós precisamos nos alimentar no espírito. E olha aqui Efésios 6:10, nós vamos falar desse versículo mais para frente. Ele fala o seguinte: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Glória a Deus. Fortaleçam-se no Senhor. A nossa força está no Senhor, na presença dEle, e não nas coisas que a gente faz ou deixa de fazer. Pare de tentar encontrar a tua força em outros lugares que você não vai encontrar. Pare de tentar merecer tantas coisas, quando nós já não somos merecedores. Mas Deus nos amou. Lembra que a gente falou, o princípio básico de ser um filhinho na fé, um discípulo filho, é conhecer o Pai. Conhecer um Pai que te ama, que te aceita, que te escolheu. Eu quero que você abra lá no livro de Isaías,
capítulo 40, versículo 28 ao 31. Diz assim, ó. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e ele não fica exausto, e sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor àquele que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços, em outras traduções diz, os adolescentes tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então qual é a fonte para a gente andar e não se cansar? Para a gente voar alto como águias, mesmo que nosso corpo esteja no lixo, mesmo que nossa alma esteja deteriorada, cansada de tanto sofrer, de tanto apanhar do pecado, de ser escravo do pecado, tantas e tantas vezes, o pecado te joga na lama da vergonha. E quando você se cansa de tudo isso, como que você arranja forças? Está aqui, querido. Os que esperam e confiam no Senhor. Confiança é um outro nível do que fé. Fé diz respeito a algo palpável, a algo imediato. Você tem que fazer e agir independente do que sente. Quando você age independente do que você sente a respeito do reino de Deus, isso é fé. Isso é fé. Agora, confiança é você falar, em teus braços é o meu descanso, Senhor. Eu quero descansar nos seus braços, sabendo que a minha ansiedade não vai produzir um dia mais na minha vida, sabendo que o meu esforço em tudo isso, sem a tua presença, nada vale. Que fazer tudo na igreja e fora da igreja sem amor, não presta para nada. Perde o sentido, mais do que isso. Eu espero e confio no Senhor. Eu entrego tudo isso para Ele. E isso só é possível como? Como que a gente consegue esperar e confiar no Senhor? Como que você pegaria um tesouro, uma caixa de um tesouro, que você acabou de sacar no banco, a tua poupança mais gorda, que teu FGTS aí. A gente teve essa bênção aí durante esse tempo. Aí o FGTS, para alguns tiveram esse privilégio de ir lá, sacar, pegar o FGTS, ter aquele dinheirinho a mais. Você sai do banco com uma caixa, com uma lote. Você olharia para uma pessoa no meio da rua, estava passando, você chegaria, entrega que eu preciso ir lá na farmácia, eu preciso comprar um remédio bem rápido lá. Você, por favor, cuida para mim. Você confiaria isso a outra pessoa? Uma pessoa que você não conhece, que você nunca viu. Como é que você vai confiar num Deus que você não conhece, que você não vê, que você não encontra todos os dias pela manhã? Como que nós vamos confiar no Senhor se nem sequer relacionamento com Ele nós temos? A gente está, como jovens, muitas vezes muito cansados, desgastados dentro da igreja desnecessariamente, porque a gente erra no básico. A gente não tem relacionamento com Deus nenhum. Porque, primeiro, a gente não sabe a nossa filiação. Se a gente entende que Ele é nosso Pai, a gente quer conhecer Ele. Você não vai conhecer porque eu preciso merecer agora a minha salvação, eu preciso fazer boas obras, muito empenho ou não muito empenho. Isso é a mentalidade da religiosidade. Mas a mentalidade de um filho, você olha para o pai te aceita, o pai te adota. Por causa disso, você tem um anseio. Ele é meu pai. Eu preciso conhecer ele. Eu preciso saber como que ele anda, como que ele faz, o que ele mais gosta, qual é a melhor refeição dele, qual é a melhor hora do dia para estar com ele. Isso é intimidade, querido. Como que a gente vai confiar e esperar no Senhor sem intimidade? Se a gente erra no básico, na vida com Deus. O pastor Biga, ali da Bola de Neve, ele falou uma frase muito legal no livro dele, Vencendo a Imaturidade. Ele diz assim, você vai ter duas grandes situações na vida, a ansiedade e a perseverança. O que é ansiedade? É você querer as coisas antes do tempo. E o que é a perseverança? É não desistir antes do tempo. Isso acontece, a desistência antes do tempo, ou a ansiedade e a desistência são coisas que caminham juntos daqueles que não têm intimidade nenhuma com o Senhor. Que não conhecem o Deus que serve. Conhece a letra,
conhecem a igreja, conhecem as pessoas da igreja, mas não conhecem o Senhor. Sente um arrepio na hora da administração, mas não conhece o Senhor. Deus tem muito mais para você, querido. Você jovem que está aqui, Deus tem muito mais para você. Muito mais para você. Ele quer te conhecer, Ele tem feito convites diários para você. Que Deus possa estar abrindo, que o Espírito Santo agora, em nome de Jesus, abra os teus ouvidos espirituais e os teus olhos, para que você possa ver os convites dEle para você todos os dias na sua casa. Eu quero fazer agora a segunda pergunta. A segunda pergunta que me vem desse texto de João ali. Ele fala, vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em seu coração. Onde está a palavra de Deus nas nossas vidas? Aonde tem permanecido a palavra viva de Deus? Põe um slide para mim, Lucas. Para quem captou a referência ali, ó. O pessoal que gosta de captar a referência aí, ó. Pega a referência. Onde está a palavra viva de Deus? Como você tem tratado esse livro? Como você tem tratado esse livro? Sabe, a palavra de Deus diz lá em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz que ilumina os meus caminhos. Luz que ilumina o meu caminho. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Esses textos, tem muito texto sobre a palavra de Deus, não dá para a gente pegar e jogar aqui nesse tempinho que a gente tem para conversar com vocês. Mas, se você conhecer isso aqui, conhecer a palavra de Deus viva e eficaz na tua vida, você vai descobrir que só isso tem o poder para transformar você. Só isso tem o poder de fazer você mudar de um estado de escravidão do pecado para um estado de santidade. Um estado de uma mente que não consegue parar de pensar em tal coisa e começar a pensar nas coisas do reino. Se você não consegue abandonar aquele sofrimento que você passou, se a tua mente ainda é presa no rancor, presa nas pessoas, presa em relacionamentos errados, escolhas erradas que você fez, se a tua mente é presa nisso, somente a palavra de Deus tem como transformar, limpar, purificar e transformar a tua vida. A palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar, e mais do que isso, é aquilo que a gente viu em Salmo 119. A palavra é luz que ilumina o nosso caminho. Você quer ter direção para a tua vida? Lê a palavra de Deus. Quer saber para onde ir? Lê a palavra de Deus. Quer saber o que você é chamado para ser? Lê a palavra de Deus. O que eu sou? Para que eu existo nessa terra? Lê a palavra de Deus. Porque você vai descobrir tudo isso na palavra de Deus. Para que eu existo? Qual é a minha função aqui, no reino de Deus, no meu colégio, na minha família? Por que eu nasci com essa família? Qual que é o meu propósito nessa vida? A palavra de Deus, querido, ela tem o poder de ser viva para a gente. Sabe o que Salmo 119, 11 diz? Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando João falou ali, ó, filhinhos, a palavra de Deus está guardada no teu coração, permanece em seu coração. O que ele estava falando? Ele está falando algo fundamental para você vencer o pecado, jovem. Para a palavra ser guardada no teu coração. Você precisa guardar a palavra no teu coração, e para isso você tem que ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus, ter revelação do Espírito Santo. E sem isso, você não consegue guardar a palavra de Deus dentro do teu coração. Vai ser mais um livro qualquer que você lê na livraria, letras que passam pela tua mente, você retém alguma coisinha, alguma coisa ali e não muda a tua vida. Mas a palavra de Deus, ela tem poder para mudar a tua vida. Ela tem poder. Para isso, a gente precisa do Espírito Santo. Para isso, nós precisamos do Espírito Santo,
2 Timóteo 1,14 diz assim, quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, quanto à palavra de Deus, tudo que você tem ouvido aqui nos cultos, nas pregações, na tua célula, seus discipulados, com o seu discipulador, com o seu líder, que tem tratado, que tem te ajudado na tua vida, aquilo que Deus tem falado para você, você quer reter isso, você precisa do Espírito Santo, porque sem isso você não retém. Sem o Espírito Santo vivo na tua vida, sem você ter intimidade com o Espírito Santo, você não vai conseguir reter a palavra e ser transformado por ela, porque ela tem poder de transformar. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 16. 1 Coríntios 2, versículo 10, vou começar da parte B do versículo. Ele fala o seguinte: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que nos tem dado gratuitamente. Delas nós falamos também, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo está no Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo já está dentro de você. Você que conheceu a Deus, você que foi adotado por esse amor do Senhor, está aqui hoje. O Espírito Santo está dentro de você. Mas a palavra de Deus fala que nós apagamos o Espírito. Paulo faz um alerta para a gente lá em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Efésios fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com os quais vocês foram selados para o dia da redenção. Então, nós mesmo apagamos o Espírito dentro de nós, o ouro que está dentro da gente. E esse Espírito Santo, se você tiver intimidade com Deus, vida com Deus, buscar conhecer o Senhor, você ansiar por Ele, amar Ele de todo o coração. Se você, com toda a tua intensidade, querer transformar isso aqui, mais do que um mero livro na tua vida, mas como uma ferramenta de transformação, o Espírito Santo vai te dar sabedoria, vai te dar revelação, e o Espírito Santo vai fazer com que a palavra viva fique guardada aqui dentro de você. E é isso que vai te fazer vencer o pecado, porque foi assim que Jesus venceu. Nós não somos cristãos, nós não temos que copiar as atitudes de Cristo. Quer aprender como vencer o pecado? Com Cristo, vença com a palavra. Toda vez que o diabo veio a tentar ele, falava: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E cada vez que o diabo chegava com uma conversinha sem vergonha na cabeça dele, ele falava: está escrito. Porque ele tinha a palavra guardada no coração. Não era porque ele é Deus. Não esqueça que ele veio como homem. Ele não veio como Deus. Então ele veio para nos dar o exemplo. Então nós, como exemplos, para vencer o pecado, para mudar nossa mentalidade, para conseguir passar por cima das coisas que nos atrasam, palavra de Deus, precisamos do Espírito Santo para ter a palavra de Deus guardada dentro do nosso coração e a gente vencer o pecado. Nós precisamos ser muito mais práticos do que teóricos. É muito fácil você vir na igreja, receber uma palavra, ler, conhecer. Às vezes você já é rato de igreja há muito tempo, já conhece a palavra de Deus, já foi em seminário, já foi em pregação, já foi em conferências especiais, já fez cursos, sabe tudo na teoria, mas não vive na prática. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes que enganam-se a si mesmos. Pare de só viver das pregações de sábado, da célula, do culto de jovens, de domingo. Deus tem um maná diário para você. Não foi isso que o pastor Henrique ministrou aqui no Fire? Maná diário para você. Todo dia pela manhã Ele tem algo para você. Todo dia.
Aonde está a palavra de Deus nas nossas vidas? Faça essa pergunta para você. Qual que é o espaço que a palavra de Deus ocupa na tua vida? Qual é o espaço? E mais do que isso, como? Se você é um estudante de Bíblia, que gosta de ler a Bíblia pra caramba, como que esse espaço tem sido ocupado? Com letra, com estudo, mas sem o Espírito Santo, sem a revelação do Espírito Santo ali, sem a intimidade verdadeira que vem dessa intimidade com Deus, que faz a gente guardar a palavra. A gente precisa fazer essas perguntas. Sabe por quê? João falou, jovens, vocês são os que têm a palavra de Deus guardada no coração. Isso não é para pastor, isso não é para velhos, isso não é para pais espirituais, é para você. Jovens, a palavra de Deus está guardada no teu coração. No teu e no meu coração. É nós que temos que decorar a palavra, de viver a palavra, de ter o Espírito Santo mostrando para a gente a palavra de Deus todo dia na nossa mente, e a gente vencer e caminhar de acordo com essa palavra. Reflita, quanto que da palavra de Deus tem ocupado a tua vida hoje? 1%? 2%? 0,0001%? Aqueles aplicativos que vêm com versículo grátis, assim, que, versículo do dia. E esse é o teu contato com a palavra de Deus diário. Não busca a palavra de Deus porque você precisa buscar a palavra de Deus para conhecer. Não, você precisa conhecer o Deus Pai. Você quer ter intimidade com o Pai. Então você fala, você quer ouvir? O primeiro canal para você ouvir é a palavra. A gente quer ter intimidade, relacionamento de intimidade é um relacionamento de mão dupla, certo? A gente ora, a gente pede, a gente conversa e a gente quer ouvir do Senhor. Às vezes o Espírito Santo vai falar de alguma forma com um sentimento diferente. Às vezes o Espírito Santo vai usar uma música, uma pessoa, mas sempre, eu te garanto que sempre o Espírito Santo vai usar a palavra quando você lê. Sempre. Se você quer ouvir resposta, procure aqui. Esse é o lugar para a gente encontrar resposta. E a última pergunta que eu queria fazer para a gente refletir. E isso é o que mais me preocupa hoje. Cadê aqueles que vencem o maligno? Aonde estão os que vencem o maligno? Aonde estão aqueles que são destinados a serem os transformadores de cidades? Os transformadores de gerações? Aonde estão? Aonde estão aqueles? Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos, há muito tempo atrás, ele falou o seguinte: se o jovem apenas tivesse o pleno conhecimento de Cristo, era tudo o que ele precisa para mudar uma geração inteira e moldar cidades, reinos e países. Tudo. Ele falou algo realmente. Se a gente conhecer a Deus, conhecer de verdade o Senhor, não conhecer de igreja. Agora, essa pergunta ecoa muito nos dias de hoje, ecoa no que a gente tem visto na sociedade, no que a gente tem visto agora, a questão do suicídio que estão falando agora, cara, isso já existe há tanto tempo. A gente nunca deu ouvidos a isso. Quanto tempo que a igreja já tinha que ter se levantado muito antes de uma série do Netflix se levantar contra isso? Nós somos discípulos, nós somos chamados para algo. Nós, discípulos de Deus, eu estou falando agora para você, discípulo do Senhor, ou que se diz discípulo do Senhor. Cadê a vitória sobre o maligno? Eu vejo os jovens cabisbaixos, andando como fracassados, sempre tropicando no pecado. Venci o pecado, consegui vencer. É aquele negócio que você vê no tempo com o seu discipulador, com o seu líder, e você, então, é aquele de sempre, né? Agora venci. Líder, eu caí nisso agora. Glória a Deus que a gente confessa os nossos pecados uns para os outros, porque isso nos ajuda a ser curados. Está na palavra de Deus e também está na carta de João. Mas se você não sai disso aí, se você não amadurece, não cresce, não anda para frente,
O que está acontecendo? Como que nós queremos vencer o maligno, ser os jovens fortes que vencem o maligno, se a gente não vence a nós mesmos? O maior inimigo nosso não é o diabo. O diabo é um derrotado garantido. Ele já tem uma derrota garantida. Sabe o que a gente faz? Quando a gente cede ao fracasso, à derrota, à desistência, pessoas que abandonam seus sonhos e ministérios. Quando você faz isso, quando você abandona deliberadamente aquilo que o Senhor te chamou para ser, falou dentro do teu coração, e você sabe que você foi chamado para algo mais, mas por causa das decepções com as pessoas, por causa dos fracassos pessoais e por causa dos seus problemas na sua casa, você desiste de tudo isso, sabe o que acontece? Você está dando a um derrotado uma vitória de uma batalha. Você está falando para o diabo, eu sei que você é derrotado, mas essa batalha é tua. E o que isso afeta? O reino de Deus, a tua vida é afetada. Na verdade, o reino de Deus é afetado sim. Porque Deus designou você para fazer algo específico no reino dele. Algo específico no reino dele. E quando isso não acontece, quando nossos chamados são atrasados, quando as nossas vidas nós escolhemos, nós fazemos as piores escolhas que existem nessa terra, a gente faz a pior escolha, a gente casa errado, a gente namora errado, a gente escolhe profissão errado, a gente faz tudo errado porque a gente não consulta o Senhor, a gente não entra em intimidade com Deus, não quer saber o que Ele quer. E daí, vive como jovens fracassados. Nós não somos chamados para viver a nossa juventude como fracassados. Isso não quer dizer que você não vai ter fracasso. Nós somos chamados para ter fracassos, aflições, passar por dificuldades. Mas isso não determina quem você é, porque a palavra diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou certo de que nem anjos, nem demônios, nem poderes, nem potestades, nem nada nesse mundo, ou no outro mundo, ou debaixo dessa terra, vai poder nos separar do amor de Deus. Então isso é a tua identidade que tinha que ser firmada o tempo inteiro. Não deixa a crise afetar a tua identidade. Não deixa a crise afetar a tua identidade e fazer com que isso aconteça. A gente dá vitória para o diabo. A gente dá vitória de graça para o diabo, que é um derrotado. Quero dar um caminho para você. Tiago 4,7 diz assim, resistam, portanto, submetam-se a Deus em primeiro lugar, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então a progressão é o seguinte, você primeiro se submete ao Senhor. O que significa se submeter ao Senhor? Dá o controle para Ele. Abandona o controle da tua vida, querido. Larga a mão desse barco, porque esse barco não é teu. Sabe por quê? Gálatas 2,20. Você foi crucificado com Cristo e já não é você que vive, mas Cristo vive dentro de você. E nesse momento, esse versículo é para te lembrar de uma certeza. O barco é dele, o leme é dele. E nós, como teimosos, chegamos lá. Por favor, deixa a gente mexer, deixa a gente controlar, deixa a gente tomar o controle, o rumo da nossa vida. E é isso que faz com que nós não se sujeitamos ao Senhor. Nós não se sujeitamos à vontade do Senhor, mas se sujeitamos à nossa. A gente começa a dar ouvido ao ego, ao conforto. A gente começa a dar ouvido a muito empenho. A gente começa a dar ouvido a, nossa, para que tudo isso? E a gente começa a viver aquela vida assim, levando mais um dia. Com aquela postura de, tô caminhando, tô andando e... isso aí, gente, isso aí. Vencendo um leão por dia. Querido, você é um conquistador de leão. Para de falar isso. Porque você vai passar por dificuldades, você vai passar por provações. E sabe qual que é a nossa postura como cristãos, como discípulos? A postura de Paulo e Silas. Que no meio das correntes, depois de ter sido chicoteados absolutamente de graça, por nada, totalmente injusto. Eles chegaram, davam risada, contavam piada e começaram, depois de tudo isso, começaram a adorar. Adorar o Senhor, adorava com alegria, ficavam de pé, cantavam muito alto e de repente os muros da prisão,
os grilhões lá começaram a tremer. A manifestação do poder de Deus ali foi só para mostrar aquilo que eles já nem... Não era para eles. A manifestação do poder de Deus ali naquela prisão não era para Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam nem aí com o chacoalhar de Deus. Por quê? Porque eles já estavam com Deus, já estavam adorando a Deus e já conhecem o Deus que eles servem. Mas eles dão glória a Deus pelo poder de Deus se manifestar para que aquele carcereiro lá fosse salvo, ele e a família dele inteira. Então era por causa disso que o poder de Deus veio. Mas olha a postura deles no meio de um fracasso, no meio de uma injustiça. Querido, essa semana eu estava fazendo um devocional no livro de 1 Pedro. Se você lê o livro de 1 Pedro, é um livro que tem que te fazer ficar contrariado. Porque é um livro que fala o seguinte: você tem que ser alegre, feliz e se alegrar muito. O Pedro fala assim: se alegre muito por estar passando por injustiça e por calúnia. Quem que gosta de passar calúnia e injustiça? Quem gosta, sabe por quê? E ele fala o seguinte: porque é a certeza de que vocês têm um juiz que julga e que vocês são aquela geração eleita, sacerdócio real, nação santa, escolhida de Deus, para viver o plano de Deus e não deixa as provações, situações, as pessoas ou as calúnias te pararem. Tantos jovens que saem da igreja por causa de fofoca, por causa de mentirinha, por causa de nhenhenhê na célula. Gente, para de perder o seu tempo com isso. Foca na presença de Deus e na palavra de Deus. E se você é um fofoqueiro, deixa a palavra de Deus ser transformadora na tua vida. Porque não é isso que nós somos chamados para ter. Eu quero dizer o seguinte: vencedores são aqueles que se sujeitam ao Senhor em independência total e conseguem se opor e resistir ao diabo. Então, sabe como você vai conseguir construir algo para Deus, fazer algo no teu chamado, na tua célula, no teu colégio, aquele propósito que Deus já deu no teu coração? Sabe como você vai conseguir fazer isso para saquear o inferno, para vencer uma batalha como o diabo? Sujeição total e dependência total ao senhorio do Senhor. Total. Isso exige entrega, isso exige intimidade. Efésios 6, 10 ao 12 diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, que nós já lemos esse texto. Vistam a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal. Sabe qual que é o problema? Nós, jovens, perdemos tempo com batalhas que nós nunca deveríamos travar. Batalhamos com pessoas, batalhamos com problemas carnais, batalhamos por causa do nosso próprio ego ferido, batalhamos por causa de coisas como essa, fofocas, calúnias, batalhas que a gente nunca deveria entrar, porque é o Senhor que tem que cuidar de nós sobre isso. E nós decidimos batalhar, batalhas que não são nossas, porque aquilo que a palavra de Deus diz, nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores, não desse mundo visível, mas do mundo invisível. Então é contra os demônios, é contra o inferno que nós temos que saquear. Nós temos um chamado para saquear o inferno. Eu não sei de que maneira, eu não sei de qual é a forma, porque Deus tem uma multiforma, muitos talentos Ele colocou sobre a tua vida. Ele te deu não somente uma identidade, mas Ele te deu talentos, particularidades que só você tem. Mesmo que você fale: eu não tenho talento nenhum, você tem. Deus colocou um dom específico, você precisa encontrar nele. Vá para Ele que você vai descobrir exatamente o dom de Deus para a sua vida. E o dom de Deus para a sua vida deve gerar um encargo de Deus na sua vida, para que você vá e lute as batalhas que valem a pena. Lute as batalhas do reino. Jovem, nós vencemos o maligno. Nós, jovens, vencemos o maligno. E eu quero encerrar com isso. Romanos 8,19 diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Os filhos de Deus. O que falta para o mundo mudar, o que falta para o reino de Deus ser estabelecido na terra, são os filhos de Deus se levantarem. Aqueles que não somente fazem as coisas na igreja com o coração de servo, mas com o coração de filho,
que entende a sua filiação, que entende que o Pai te escolheu, te amou, te adotou, para que você pudesse servir com alegria no reino dele, para que você pudesse ser uma pedra viva na edificação do templo do Senhor. Os filhos precisam se manifestar. O reino de Deus será estabelecido pelos filhos. Pelos filhos. Para encerrar, queria lembrar você da parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo havia 2 filhos. Um filho que pegou a sua parte na herança e saiu com toda aquela parte da herança e falou: pai, eu não tenho nada a ver contigo, eu só quero a tua herança. Me dá a tua herança que eu vou. E foi para o mundão. Foi, fez tudo o que tinha que fazer, dormiu com prostituta, comeu, fez banquetes incríveis, as festas mais regadas a tudo que podia ter, até o momento que ele só sobrou para ele a lavagem dos porcos para comer. Sabe qual que é o problema? A gente foca a parábola do filho pródigo aí, mas nós não entendemos que a parábola do filho pródigo não foi destinada para os filhos perdidos. A parábola do filho pródigo foi destinada para os filhos mais velhos, porque o contexto de Lucas, Jesus estava falando com os fariseus, estava falando para eles: ó, o seguinte, que pastor que não for um bom pastor, que não deixa as 99 ovelhas ali no rebanho e vai atrás da ovelha perdida. Daí ele conta a parábola da dracma perdida. E depois ele entra na parábola do filho pródigo. Ele está falando para os fariseus: vocês são o foco disso aqui. Eles não perceberam. Vocês são o foco disso aqui que eu estou falando. Porque no final da parábola, por isso que foi tão importante aquele final da parábola, o filho é aceito de novo, o pai aceita ele com tudo, faz uma festa, traz um anel, coloca um calçado, e sempre a representação de calçado na presença da palavra de Deus diz sobre salvação. Então ele chegou lá, deu um calçado novo para ele, um anel, e daí o que aconteceu com aquele filho mais velho? Ele não aceita uma coisa dessa, é inadmissível isso. Eu fiz tudo para merecer o teu amor. Eu fiz tudo, eu te obedeci em tudo, eu te servi em tudo. Eu fiquei na tua casa, eu fui bonzinho, eu não fui um esbanjador. Os 2 filhos, isso é o que Jesus queria dizer, os 2 filhos não tinham intimidade nenhuma com o pai e nem sequer conheciam o pai. Porque os 2 filhos queriam a herança do pai. Os 2 filhos queriam apenas a herança do pai. Mas um queria esbanjar, queria mostrar que ele não era filho, que ele não se sentia filho, e foi esbanjar com tudo. No mundão, foi perdido para o mundão, e o outro foi por meio das boas obras, tentar merecer, tentar ser o certinho. Sabe o que acontece? O filho que foi salvo, ele foi salvo às custas da herança do irmão mais velho. Você já parou para perceber que o pai tem uma herança? A herança seria dividida nos 2 filhos. Então, o filho mais novo pegou sua parte na herança e foi. Quando ele voltou, o pai deu uma festa, deu presentes, deu uma vestimenta, deu tudo. E isso tudo era a herança do filho mais velho. O que ele fez como um filho mais velho mau, exemplo da palavra? Ele ficou injuriado, injustiçado com aquilo. E o pai falou: filho, você estava aqui o tempo inteiro comigo. Você come na minha mesa. Você tem todo o acesso livre. Por que você não fala comigo? Tudo que eu tenho é teu. Tudo que o Senhor tem para nós na palavra é nosso, já é garantido através do sangue de Cristo. Mas sabe o que aconteceu? Nós ganhamos um irmão mais velho que não foi como ele. O irmão mais velho que, à custa de toda a sua herança, de toda a sua divindade, de tudo que ele tinha como privilégio de unigênito do Pai, Jesus, nosso irmão mais velho, ele abandonou tudo aquilo e, como o bom exemplo em tudo aquilo que ele faz, ele largou mão da sua herança para salvar nós todos, filhos pródigos. Nós todos, filhos perdidos.
E ele fez isso, sabe para quê, querido? Para que quando você se tornasse um discípulo na casa de Deus, você se tornasse como ele. Pessoas precisam ser salvas às custas de nós. As pessoas precisam ser alcançadas por causa do nosso esforço, por causa da nossa casa sendo aberta para uma célula. As pessoas precisam ser alcançadas com aquilo que nós servimos ao Senhor, com as vitórias que a gente tem sobre o maligno. Nós precisamos alcançar as pessoas e é à custa dessa herança, sim. É a herança maravilhosa que Deus nos deu. Deus nos deu tudo para que a gente pudesse fazer como Jesus, abdicar desse tudo pelas pessoas, dar tudo que a gente tem por elas. Tudo que a gente pode oferecer. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? O que isso tem a ver com vencer o maligno? Isso tem a ver com os jovens que não exercem o chamado de Deus, que abandonaram o seu chamado, que abandonaram o chamado porque não conhecem o Pai. Eu queria chamar o Ministério de Louvor já para ministrar.